Tá. Sempre tem aquela mensagem. Então, minhas irmãs, nós estamos chegando no último capítulo do nosso livro. Então, eu estava conversando com a Márcia ontem, e a gente vai ter essa aula de hoje e mais 2 aulas, e depois encerra esse grupo. Claro que vocês podem continuar aqui, né? Mas a gente vai abrir para outras irmãs, se elas quiserem. Mas, claro, a gente gostaria que vocês continuassem, mas não vai ser com esse livro. Mas a gente vai ter hoje e mais 2, e daí o livro acaba, tá bom? Então, esse livro fala sobre o desenvolvimento do nosso caráter. Estudamos sobre coragem, disciplina, visão, perseverança e vários aspectos do amor. E o caráter de Jesus, o que o próprio Jesus fala sobre si mesmo. Então, a gente vai ter várias passagens, e eu vou pedir para vocês lerem passagens. Então, Daisy, você pode abrir para João 10 e ler 9 até 15. João 10, de 9 até 15. Bem-vinda, Camila, é bom ver você. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite, irmãzinha. Boa noite, Camila. João 10, de 9 até 15. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tá bom, obrigada. Eu estou fechando os microfones, que eu estou com um pouquinho de feedback. Não sei de onde está vindo. Então, se você quiser depois, você abre o seu microfone, tá? Então, vamos ver primeiro o que Jesus não é. Primeiro, Jesus fala que ele não é ladrão. Então, o que um ladrão faz? Gostaria que alguém respondesse, mas tem que abrir o seu microfone. Rouba. Sim, ele rouba. Então, muitos anos atrás, a casa onde nós estávamos nos hospedando nos Estados Unidos foi roubado. Os ladrões entraram enquanto a gente estava na igreja no domingo à noite para um culto. Tudo na casa foi revirado.
Os ladrões olharam em todas as gavetas, armários, malas, para pegar o que tinha de valor. Os brinquedos dos meninos, claro, foram deixados. Mas a sensação de alguém ter entrado na casa para olhar tudo foi terrível. Senti que alguém tinha entrado numa parte íntima na minha vida, tinha feito uma bagunça de tudo. A sensação não era pelos objetos que foram roubados, mas uma invasão do meu lar, foi um lar temporário, e a minha vida. Até o Natan ficou assim com um sentimento assim de não só de medo, mas de invasão, né? Então, Jesus não entra em nossas vidas para roubar. Ele não entra para piorar a nossa vida, deixando tudo bagunçado para depois ir embora. Pense nessas duas perguntas. Por que Jesus entra? Para que Jesus entra? Então, uma pergunta que eu gostaria que alguém respondesse. Jesus vai entrar à força na sua vida? Lenínia. Não. Não, ele entra porque a gente deixa. A gente Quer que deixa. ele- A gente deixa, exatamente. Cerca de um mês atrás, eu estava lendo um livro e a pessoa que escreveu o livro, ela falou, e isso me deixou pensar muito. Ela disse que certas coisas a gente sabe que devemos fazer, assim, nossa vida espiritual. Mas o nosso querer vai sempre ganhar. Então, se a gente não tem o desejo de fazer mesmo, a gente fica só naquele lugar pensando, eu devo fazer isso, eu preciso fazer isso, mas a gente não toma a decisão de fazer mesmo que queremos fazer e vamos fazer. Então, a gente não faz. A gente talvez faz um pouquinho, mas assim, não a longo prazo. E o nosso relacionamento é um relacionamento a longo prazo. Não é uma coisa para uma semana. É a longo prazo. Então, Jesus espera um convite para entrar em nossas vidas. Ele não entra onde não está convidado. Você alguma vez se perguntou por que Deus se esconde no nosso mundo? Por que ele não faz um outdoor bem grande no céu? Eu já escutei alguém falar. Por que Deus não escreve no céu uma mensagem que esse é Deus, acredite em mim, né? Ou alguma coisa assim para todo mundo ver, para deixar todos acreditando nele. Acho que ele é invisível para que as pessoas que não querem encontrá-lo não vão. Mas quando nós procuramos, Deus é bem visível e pode ser encontrado. Então, vamos olhar em Jeremias 29, 13. Jeremias 29, 13. Lenínia, você pode ler? Ó, Esse é um bom versículo para decorar. Se você já não decorou, é muito bom. É curtinho, mas diz muita coisa para as nossas vidas. é só o 13? Sim, Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. sim. Então, por que Jesus quer entrar em nossas vidas? Vamos refletir um pouquinho. O que ele quer fazer? Então, outra coisa que Jesus não é. Segundo, ele fala que não é um pastor assalariado. Como é o trabalho de um pastor assalariado? Ele faz apenas o necessário para satisfazer o patrão.
para ganhar seu salário. O serviço não envolve emoção, compaixão, é simplesmente um emprego para ganhar seu próprio sustento. Acho que a maioria das pessoas aqui já tiveram um emprego assim. Me lembro quando eu era adolescente, eu trabalhei num restaurante de fast food, mas era só um trabalho. Eu fazia meu serviço e eu queria fazer o serviço bem feito, mas só isso, cumprir meu horário para ganhar meu dinheiro e ir embora. Então, agora vamos pensar quem é Jesus, porque a gente viu que ele não é simplesmente uma pessoa que vai cuidar das ovelhas para ganhar dinheiro. Então, Jesus diz que ele é o bom pastor. Ele é o dono. As ovelhas pertencem a ele mesmo. Então, que diferença isso faz para nós? Então, gostaria que vocês me dessem respostas. Que diferença isso faz para nós, já que ele é o dono e nós pertencemos a ele? Então, qual é a diferença para a gente? Maria Helena. Jesus, como dono, ele mesmo cuida, ele próprio cuida das suas ovelhas. Uhum. Ele tem o cuidado de zelar, né, de confortar. Ele cuida em todas as áreas da nossa vida, porque ele é o nosso dono. Então, ele faz com amor. Exatamente. Então, ele quer dar tudo o que precisamos, ele se preocupa com a gente, ele quer que a gente tenha vida em abundância, ele entra em nossas vidas para dar ordem para nossas vidas, para nos dar paz que excede todo entendimento e segurança. Ele traz tudo do bom e do melhor. Então, o que Jesus fez pelo rebanho? A coisa mais importante que Jesus fez. Deu a vida. Sim, Deu a Luísa. vida, né? Deu a vida. Deu a vida pelo rebanho. Exatamente. Então, só o dono faz esse tipo de sacrifício e tem esse tipo de amor. Deus não mede esforços para ver seu rebanho seguro, em paz e crescendo no fruto do Espírito. Mas lembra, nós temos que deixar Jesus entrar. Então, Jesus diz que ele é a porta. Você já tentou entrar numa casa sem portas e sem janelas? Pensa assim na sua mente, uma casa sem porta e sem janelas. Parece um filme de terror, né? Onde tem alguém dentro e não tem como entrar para salvar a pessoa. Então, só derrubando a casa, né? Que você vai poder entrar. Senão, não tem como. Então, Jesus é a porta. Que importância esse fato tem para a sua vida? Quando Jesus fala que ele é a porta, alguém que não falou, tá? Qual é a importância disso? A porta, posso falar? Sim, Cida, pode falar. A porta é um enfeite de uma casa bonita. Se você bate, se o dono não abrir, não adiantará nada aquela porta bonita. É assim, né? É o nosso Senhor, é a porta, Ele está te convidando. Se você não aceitar, nada é feito. Exatamente. Então, muito bom. Então, ele é o caminho e a gente tem que bater para entrar. Entrar para quê? Fátima. Se é para entrar, temos que entrar e estar preparado para ficar com ele, permanecer com ele.
Exatamente, Boa noite, muito bom. irmãs. É para entrar e permanecer com ele, ficar com ele, exatamente. Boa noite, Cida, bem-vinda, a outra Cida. Então, Ganhadora eterna. também, essa porta, talvez mais importante, essa porta é a maneira de chegar ao Pai. Eu tenho lido recentemente o Velho Testamento, eu estou naquela parte das leis para os israelitas, assim que Moisés deu para o povo, leis de tudo. E eu penso, gente, como foi? Eu acho que foi terrível naquela época. Eles tinham tanta coisa para lembrar, tantas regras, tantas coisas. E eu acho que eu teria sentido que era um peso em cima de mim. Eu acho que eles estavam acostumados, não sei, aquele povo. Mas é muita coisa para lembrar. E tem esse festival que tem que fazer isso e aquilo, e o sacerdote usando essa roupa e isso, e nessa situação faz esse sacrifício, nessa outra situação faz isso, e tem muita coisa. E eu penso, gente, Jesus trouxe uma coisa tão boa para a gente, ele é a porta, ele abriu essa porta para a gente chegar diretamente ao Pai. A gente não tem que ir através de um sacerdote, a gente não precisa fazer sacrifício, a gente pode entrar na presença de Deus à vontade, quando a gente quiser, e olha, é muito bonito. Eu acho que muitas vezes a gente esquece dessa bênção que a gente tem por causa desse sacrifício de Jesus, porque ele abriu o caminho completamente para o Pai. Então, não sei, é muita coisa, é uma coisa que não tenho palavra para descrever. Fátima? Então, se nós prestar bem atenção nisso aí, como se falou no Antigo Testamento, aquele povo como vivia debaixo de lei, de sacerdote, de profeta, essas coisas assim, vê que para a gente viver hoje, como estamos vivendo, nós devemos ser muito gratos para Jesus, porque custou a vida dele, custou a vida por nós, então nós somos muito gratos. Exatamente. A vida daquele povo, como era difícil, era um povo rebelde, mas Deus também punia na hora quando ele precisava. E hoje em dia nós somos direto com o Pai pela vida do filho dele, né? Sim. Às vezes eu fico pensando, hoje em dia, para a gente, o pessoal não tem dificuldade, é só a gente querer aceitar, porque antigamente, para poder ser ouvido pelo Pai, teria que ser muito sacrifício, holocausto, era aquele sacrifício que fazia, era muitas coisas que a gente hoje não precisa fazer e chega para ele, né? É muito bom hoje em dia. Exatamente. Então, essa facilidade que a gente tem e o perdão de pecados, assim, a gente não depende de um sacerdote para ir até Deus, de fazer o sacrifício, assim, de um animal para receber o perdão, a gente só ora e pede e Deus perdoa. Então, e isso é para qualquer pessoa. Não importa, assim, a sua raça, nada. Eu estava vendo que tem vezes também que quando as pessoas são impuras e tudo, isso acabou tudo. Então, a gente realmente tem uma liberdade incrível. E a gente tem que valorizar cada vez mais isso. A gente tem que passar mais tempo meditando, orando, agradecendo essa diferença, porque realmente é incrível. Então, além disso, Cone, complementando, né, também acho interessante que Jesus, né, deu atenção para as mulheres, né, que eram tão desprezadas naquela época, né?
Sim. Valorizou a Sim. gente. Sim, É. exatamente. Valorizou muito as mulheres, realmente, é verdade. Porque às vezes a gente vê, se bem que naquela época eram valorizadas, mas não tanto quanto assim no Novo Testamento, exatamente. Então, outra coisa que sobre Jesus. Jesus disse que ele nos conhece. Jesus conhece tudo sobre você. A gente às vezes sabe isso racionalmente, mas às vezes não chega ao coração sabendo que ele conhece tudo. A gente não pode esconder nada de Deus. Somos um livro aberto para ele. Deus conhece seu coração, ele conhece seus pensamentos, seus desejos, as partes mais secretas da sua vida. Ele até sabe o número de fios de cabelo que você tem. Então, vamos olhar Lucas 12, 6 e 7. Lucas 12, 6 e 7. Quem gostaria de ler que não leu ainda? Eu posso ler. Tá bom, pode ler, Luísa. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Obrigada. Deus nos conhece por completo. Vamos olhar em Salmo 139, de 1 até 3. Salmo 139. Salmo 139, de 1 até 3. Quem gostaria de ler, que não leu ainda? Cida, do Petrônio, pode ler. Boa noite, irmãs. Primeiramente, cheguei atrasada. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Então, Deus te conhece? Às vezes, pensamos que somos mais um nesses bilhões de pessoas no mundo. Mas o nosso Deus, ele sabe seu nome e ele te conhece muito, muito bem. Ele conhece todos os seus medos, todos os seus temores, as suas preocupações, os seus dons, as suas qualidades, os seus defeitos, o que você está pensando de outra pessoa que talvez você gostaria que ninguém soubesse. Deus sabe. Ele sabe quando você está traindo ele. Ele sabe quando você está mentindo. Ele sabe tudo. Ele sabe quando você está fazendo um esforço para chegar mais perto dele, quando você pede perdão para ele. Então, ele sabe tudo sobre a gente.
Jesus te conhece melhor do que mais ninguém nesse mundo. Então, a quarta coisa sobre Jesus. Jesus nos diz que somos filhos verdadeiros no rebanho do nosso Pai. Somos filhos mesmo. Então, quais são alguns direitos que filhos têm que o escravo ou empregado não tem? Então, pense um pouco, o livro também falou um pouco sobre isso. Então, qual é o direito que o filho tem que só um empregado ou um escravo não tem? Assim, falando em termos do mundo. Luísa. Herança. Herança, exatamente, porque a herança do pai vai passar para o filho, não vai passar para um escravo, um empregado, passa para um filho. Que mais? É o diálogo, assim, a intimidade, né, que o filho tem. Muito bom, muito bom. O diálogo, assim, compreensão do pai, até a ajuda do pai, sim. Que mais? Fátima tem que abrir o microfone. Já se fez sozinha. Tem intimidade que outra pessoa não tem. Sim, tem intimidade. O amor, Cone. Ok? Quem falou? Acho que foi a Esther. Eu acho O amor, eu acho que é. não, eu O não amor. entendi. Ah, o amor, sim. O amor, exatamente. Ele vai. O filho tem um Eu acho que o amor patrão pode pelo amar pai. o empregado. Oi? Ela está com problema de internet. Então, Ô, Cone, o cuidado também. o Só um pai pode, cuidado. só um pai, uma mãe pode ter com seu filho, é muito diferente. Sim, sim. Tem o cuidado emocional, mas também o cuidado físico, em termos de dar roupa, comida, cuidar do filho quando está doente, assim, o carinho, tudo é diferente, exatamente. Então, nós, como filhas de Deus, a gente tem isso tudo, tá? Assim, somos herdeiras no sentido de vida eterna. E a gente tem o cuidado de Deus, o amor, a compreensão. Às vezes, a gente não sente assim essa presença física dele aqui, mas o Espírito Santo está sempre com a gente, nos ajudando. Então, vamos olhar alguns privilégios que temos como filhos de Deus. No nosso caso, filhas de Deus. Então, tem várias passagens aqui. Jane, você pode ler Romanos 8, 14 até 17. Romanos 14. Não, Romanos 8. 8. 14, Puxa. versículo 14. 14. Até 17. Tá certo. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberão um espírito que os torna filho por adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros
herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participemos da sua glória. Então, o que diz aqui? Qual é o nosso privilégio que temos? Essa passagem aqui é muito rica. Capítulo 8 fala muito sobre o Espírito Santo. Então, vamos olhar quais são alguns privilégios de acordo com esse versículo, esses versículos. Fátima. O primeiro que já somos filhos de Deus. Somos herdeiro, co-herdeiro de Cristo, já é o maior privilégio que nós podemos ter. Exatamente, herdeiros de Deus. Que mais? Somos guiados pelo Espírito Santo. Somos guiados pelo Espírito Santo. E essa parte no versículo 15 fala, no final fala que ele nos adota como filhos por meio do qual clamamos Abba, Pai. E é interessante, eu e o Larry estávamos vendo um seriado, foi em inglês que a gente estava assistindo, mas nisso tinha uma mulher e o pai dela, que eram de Israel, judeus de Israel, mas estavam nos Estados Unidos e estavam falando em inglês. Mas o pai, quando ele chegou à beira da morte, a filha chegou e ela ficou falando, Abba, 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 Abba. E eu achei isso interessante, assim, eu e o Larry, a gente olhou um para o outro, porque Abba é como se fosse papai. Então, quando a gente chama Deus de Abba, Pai, é um termo de muita intimidade. Não é uma coisa formal, como se fosse o Senhor. Né? Não, é uma coisa que você chega numa intimidade com Deus. Então, é uma maneira de você se aproximar de Deus. É muito bonito. Então, tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que já falamos, basicamente. Então, João 10, 14 e 15. João 10, capítulo 10, 14 e 15. Quem gostaria de ler? Que não leu ainda. Eu. Tá bom. Estão me ouvindo? Oi? Eu leio, vocês estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Não, mas a minha internet está caindo toda hora. Tá, então Camila vai ler. É João 10, 14 e 15, né? Sim. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Uhum. Então, qual é o privilégio aqui? Que tipo de amor Deus tem para seus filhos? É um amor que dá a própria vida pelos seus filhos. Exatamente. Exatamente. Então, a gente não merece tanto, mas o amor de Deus e de Jesus, né, é tão grande que Jesus deu a sua vida. Então, Efésios 1, 4 e 5.
Efésios 1, versículos 4 e 5. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa Bíblia tem a linguagem mais diferente. Você tem o NVI, Daisy? Mas o NVI é mais fácil, sim. Mas aqui estamos vendo que alguns privilégios são essas bênçãos celestiais, que é a vida eterna que nós vamos ter, porque ele nos adotando e de ser santos e irrepreensíveis em sua presença. E o fato de que Deus nos quer. E como ele quer a gente, né? Que ele nos predestinou para sermos adotados. Até antes da fundação do mundo. Então, Deus nos deu seu Espírito. Vamos olhar várias passagens. Romanos 8:16. Cida do César, você pode ler Romanos 8:16. Márcia, você pode ler 1 João 3:24. E Márcia, depois 4:13. Posso ler? Sim, pode. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que somos filhos de Deus. Muito bom. Então, ele nos deu seu Espírito dentro de nós para testemunhar que somos filhos. Márcia, 1 João 3:24. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e ele neles. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Uhum. Agora é o 4:13. 13, né? Uhum. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Muito bom. E Fátima, você pode ler 2 Coríntios 1:22. 2 Coríntios 1:22. Só um momento enquanto eu acho aqui. Coríntios 1:22. Deixa eu achar agora o 22. É só o 22 mesmo? Oi? É Só o 22? Só 22. Nos selou com sua propriedade e o pôs seu Espírito em nosso coração como garantia de que está por vir. Esse versículo é muito lindo. Então, deixa-me ler assim um pouquinho de 21. Falando de Deus, falou, ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade. Você já pensou, você é propriedade de Deus? Você pertence a ele. É um orgulho que nós devemos ter. Sim, e é uma honra. E ele pôs seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Então, o Espírito em nós é a garantia do que vem pela frente.
a vida eterna com Ele. E claro que esse Espírito está nos ajudando hoje em nossas vidas. Então, somos co-herdeiros com Cristo, a gente leu Romanos 8:17, e Jesus literalmente nos oferece uma porção dos seus bens. Jesus é nosso irmão. Mateus 12:50. Esther, você pode ler? Mateus 12:50. Vou tentar, que a minha internet está muito ruim, tá bom? Tá. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Sim, são as palavras de Jesus aqui. Quem faz a vontade de Deus, somos irmãs de Jesus. A gente pertence à sua família. Então, é muito bom, né? Então, esse livro que estamos estudando fala sobre caráter. Para mudar, precisamos de coragem, disciplina, visão, perseverança e desenvolver o amor em todos os seus sentidos. Isso é só o começo. Nós precisamos continuar a fazer mudanças em nossas vidas, crescer espiritualmente e sempre trilhar o caminho do Senhor sem desanimar. Nós precisamos lembrar sempre de 2 Coríntios 3:18. Se vocês querem abrir, isso é um dos meus versículos prediletos na Bíblia. 2 Coríntios 3:18 diz: e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, todos nós com a face descoberta. Então, tinha um véu separando. Isso realmente está referindo a Moisés quando ele desceu da Monte Sinai, com aquelas tabletes, depois de conversar com o Senhor, o rosto dele estava brilhando tanto que ele colocava um véu na frente do seu rosto para as pessoas poderem olhar para ele. Mas, à medida que foi passando o tempo, esse brilho foi diminuindo. Então, aqui está referindo a esse acontecimento. A gente, com tudo descoberta, a gente pode olhar diretamente a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Então, à medida que a gente vai olhando Deus, vamos ser transformadas na sua imagem. Vocês já viram, é mais adolescentes assim, adolescentes que eu vou tirar o som de todo mundo que eu estou ouvindo, não sei se é uma televisão ou o que é, mas estou ouvindo um barulho. Tá bom. Então, vocês já viram, já repararam, vocês devem ter notado que quando o jovem gosta muito de uma certa cantora, as meninas gostam muito de uma certa cantora que é um pouco, vamos dizer, usa roupas não tão boas para a gente, ou bota o cabelo assim de certa cor, que muitas vezes a jovem começa a se vestir igual àquela cantora, ou botar o cabelo igual àquela cantora, ou muitos rapazes, teve uma época que
os rapazes tinham certo tipo de, eu não sei se foi funk ou rock, que eram todos vestidos de preto e botavam a calça bem lá embaixo, quase caindo. Então, quem você admira, você se parece com essa pessoa. Então, se você ficar contemplando, ouvindo muito essas músicas do mundo, às vezes que não tem nem letra muito boa, mas você fica, assim, imitando aquilo, porque aquilo vai entrando dentro do seu cérebro. Mas nós que queremos ser transformados cada vez mais como Deus, então, à medida que a gente vai contemplando essa glória do Senhor, que a gente fica lendo a Bíblia, a gente fica estudando, ficamos com as nossas irmãs na igreja, passando tempo com elas. Então, a gente fica parecendo mais como Deus. E isso é uma transformação que acontece aos poucos. Mas acontece. Agora, se a pessoa está brincando de igreja e está indo só porque é um evento social e quer ir só para o culto e depois, durante a semana, volta a ser a antiga pessoa que era, então, infelizmente, essa pessoa não vai ter essa transformação que Deus quer em nossas vidas. Então, eu quero, e eu creio que todos vocês também querem, de ser essa pessoa transformada na imagem do Senhor. Então, vamos sempre perseverar, segurar na mão de Deus e na mão de nossas irmãs. Estou segurando nas suas mãos, irmãs. E a gente vai caminhar juntas para o céu. Tá? Porque sozinhas a gente não vai conseguir. A gente precisa muito dessa união que nós temos dentro da nossa igreja, das nossas irmãs, todo mundo andando junto, trilhando. Quando alguém começa a ficar cansada, a gente fala, vamos, você vai conseguir. Tá aí, e quando outra pessoa, a gente levanta, todo mundo levantando, porque todo mundo cai em algum momento da sua vida. Não cair mesmo, mas fica um pouquinho mais desanimada, assim, vem problemas, então, mas depois a gente levanta e continuar. Então, Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Deus, em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, temos que tirar tudo que está nos atrapalhando e olhar sempre para Jesus. Então, semana que vem, a gente vai ter as perguntas para os grupos e daqui 15 dias, mais uma aula para fechar. Tá bom? Então, eu quero chegar no céu com vocês. Amém. Eu fico imaginando que, quando diz aqui, estamos rodeados por tão grande de nuvem de testemunhas, porque falou em capítulo 11,
de Hebreus sobre todos os heróis da fé da Bíblia que conseguiram. Então, eu fico imaginando as pessoas que já estão lá. Eu penso nos meus pais, que vocês não conhecem, mas eu penso no Hilário, que já está lá. E eu tenho certeza que Isaac também está lá. E ele vai estar lá para apertar nossa mão e dar um abraço, só que ele vai poder falar com a gente, tá? E conversar normalmente. E todas essas outras pessoas queridas que já foram na nossa frente. A Dona Eva, quem conheceu Dona Eva, assim, uma pessoa assim, maravilhosa, uma guerreira de oração. Então, todas essas pessoas estão olhando e torcendo pela gente. E a gente tem que continuar e chegar lá, e quem de nós chega lá primeiro vai ficar torcendo para o resto, tá? Então, vamos em frente. Márcia, você pode fazer uma oração para terminar o nosso estudo? Sim, posso fazer sim. Senhor amado, Pai, Pai querido, bendito seja seu santo nome, Pai. O Senhor que nos concedeu essa grande graça de podermos ser chamadas filhas do Senhor, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por essa maravilhosa graça, por ter dado seu Filho para nos salvar, Pai, para nos aproximarmos mais do Senhor, Pai. Que possamos caminhar juntas, Pai, todos nós, unidas, amando-nos umas às outras, suportando-nos umas às outras, ajudando umas às outras, para que possamos chegar, Pai, na eternidade. E que possamos, Pai, enquanto estivermos aqui, contemplar Jesus, orar, estudar, conhecer cada vez mais Jesus, para que possamos nos transformar, Pai, cada dia, um pouco mais parecida com seu Filho amado Jesus, Pai. Obrigada por usar a nossa irmã Cone para nos dar essa aula maravilhosa e que a gente possa, Pai, praticar tudo o que ela falou aqui. Obrigada, Pai, pela aula, obrigada pelas minhas irmãs, abençoe a vida de cada uma, abençoe a família de cada uma de todas que estão aqui, Pai. E que possamos, Pai, praticar tudo isso, todos os dias das nossas vidas aqui na Terra, Pai, até a eternidade. Em nome de Jesus que pedimos, Pai. Amém. Amém. Ô, Cone. Sim. Ué, vamos junto. Você está escutando? Tu poderia falar alguma coisa sobre nós somos corpo, alma e espírito.